Oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa sexta aula do regime remoto R2U. Bem, é o nosso segundo vídeo, a disciplina de instalações elétricas, e hoje a gente vai introduzir os laboratórios virtuais. Devido a toda a problemática da pandemia, a gente não está tendo aulas presenciais, pelo menos por enquanto, e para que a gente não perca conteúdo, a gente consiga realmente ter uma formação decente, adequada, a gente vai trabalhar com os laboratórios virtuais que a Ateneu adquiriu recentemente. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou mostrar a vocês como acessa o laboratório a partir do nosso AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, e vou dar algumas dicas de como se utilizar os laboratórios, para que a gente realmente tenha uma problematização adequada e realmente consigamos atingir os resultados que a gente espera. Então, vocês já estão vendo aí na tela o nosso ambiente virtual, aquela tela quando vocês entram na disciplina. Eu peguei uma disciplina como exemplo, tá? De vocês pode ser diferente. Quando vocês acessam, vocês têm esse menu, né, de introdução, bem-vindos ao ambiente virtual. Ele fala que vocês têm 17 aulas. Vocês já estão cansados de saber que em cada aula vocês têm um material diferente para consumir e um quiz para responder. No nosso caso aqui, a gente não está avaliando, pontuando os quizzes, pelo menos por enquanto. E aqui em cima, você vai ter quais são as aulas, né, as 17 aulas do semestre. No caso desse vídeo que vocês estão assistindo agora, ele corresponde à nossa sexta aula. Então, vocês vão clicar aqui em aula 6. Esse nosso vídeo que eu estou gravando agora vai aparecer no lugar desse aqui, tá? É um vídeo diferente, mas vai aparecer aqui. Então, recomendo que assistam. Mais abaixo, vocês vão ter o questionário para responder. Tá? Basta clicar nessa imagem, vocês vão abrir um quiz no Google Forms. Percebam que ele não pede matrícula, não pede nome de vocês, não pede nenhuma informação, porque realmente é totalmente anônimo, só quero realmente saber quem está participando dos R2U, ou melhor, a quantidade de pessoas que estão participando e qual é o nível de aprendizado. Então, a partir das respostas que vocês me dão, eu sei onde é que vocês estão mais errando, mais acertando dentro dessas atividades. Beleza, esse é o nosso quiz. Se a gente descer um pouco mais, aí vocês vão ter aqui o link para o laboratório virtual. Então, clique aqui nessa figura, ou no próprio nome. Ele vai abrir uma segunda página, já com o laboratório. Presta atenção, a primeira vez que você abre o laboratório no seu computador, ele vai demorar a aparecer essa tela. Vai demorar 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, depende da sua conexão. Mas espere, ele vai abrir o nosso ambiente virtual. Se ele não abrir direto, é porque o pop-up da sua tela do seu navegador está ativado. Não tem problema. Ele vai para essa segunda tela, quando você clica lá, e você clica aqui, abrir em uma nova janela. Mesma coisa, mesmo esquema, ele vai abrir novamente o nosso laboratório. Nesse laboratório virtual, a gente vai ter acesso a eu quero que vocês façam 2 práticas. Uma prática sobre as leis de Kirchhoff, entender o que são circuitos em série e circuitos em paralelo. Isso aí vai muito com o conteúdo que vocês já têm adquirido em outra disciplina, que é a disciplina de eletricidade aplicada. Então, vocês vão trazer esses conteúdos para cá. E a segunda prática que eu quero que vocês façam é sobre ligação de interruptores e lâmpadas. Como é que eu realmente ativo uma lâmpada? Nessa aula prática, nesse laboratório virtual, vocês vão perceber como é que se consegue, como é que se faz a instalação de interruptores simples, quando tem um único interruptor ligando uma lâmpada, ou 2 lâmpadas, ou 3 lâmpadas, ou 1000 lâmpadas, não importa a quantidade. Uma segunda atividade é fazendo a ligação das lâmpadas com o chamado interruptor paralelo, ou interruptor three-way. É muito comum em escadas. Você quer acender a lâmpada aqui embaixo, quando você chegar lá em cima da escada, você quer apagar. Então, você vai ter 2 interruptores comandando uma lâmpada ou um conjunto de lâmpadas. Então, também vai ser visto nesse laboratório. E um terceiro exemplo é sobre a instalação de interruptores intermediários. É quando eu preciso não mais de 2 interruptores ligando um conjunto de lâmpadas. Eu preciso de N interruptores. 3, 4, 5, 1000 interruptores ligando um conjunto de lâmpadas. Aí vai ter casos bem específicos, como, por exemplo, auditórios, salas com várias entradas. Aí pode ser interessante a utilização desse tipo de interruptor. Então, a ideia do laboratório é que vocês realmente aprendam como executar na prática esse tipo de instalação. Então,
O que vocês estão vendo aí na tela é a tela inicial do nosso laboratório. Recomendo que você faça todos os passos com calma, demanda um tempo. Assiste esse vídeo, depois pega ali meia hora, uma hora do seu tempo e foca no laboratório virtual. Não tenta fazer outra coisa ao mesmo tempo, foca realmente no laboratório. Acredite quando eu digo, vale a pena. Se a gente fizer direito a atividade, vale muito a pena. Eu vou falar pela experiência própria. Quando eu estava na iminência de comprar, eu fingi ser um aluno. Então, eu peguei e fui direto para o experimento, para o penúltimo passo. Eu não entendi nada, não soube fazer nada. Quando eu fui passo a passo resolvendo, eu fui para a primeira etapa, a apresentação. Li a apresentação, entendi quais são os objetivos, onde é que eu vou utilizar esses conceitos, para que eu estou vendo isso, para que eu estou fazendo essa prática. Entendi o que vai ser o experimento, o cenário, entendi tudo isso, beleza, eu fui para a segunda etapa. Aí, na segunda etapa, o sumário teórico, ele vai aparecer essa figura. Clica na figura, tá? Você não vai conseguir ver muita coisa, mas clica na figura. Ele vai abrir uma tela com material em PDF explicando toda a teoria envolvida nesse laboratório. Vale a pena consumir. É um material adicional que muitas vezes a gente não tem tempo de abordar em sala. Vale a pena vocês pararem e consumirem esse material. A gente quer ser engenheiro, a gente tem que entender a teoria. Então, ele vai mostrar aqui o que são disjuntores, como é que funciona. É bem bacana que ele mostra, inclusive, como é que funciona internamente, como é que um disjuntor dispara no seu conceito interno. Ele vai explicar aqui. Ele vai explicar o que é um dispositivo DR, como é que funciona o acionamento de lâmpadas, o que é um interruptor simples. Ele já vai mostrar aqui os esquemas de ligação do interruptor simples. Eu vou recomendar que vocês façam a prática. Tentem fazer a prática antes, mas quem sentir dificuldade em interpretar esse desenho, faz a prática depois da minha aula. Depois da aula 6, terminou a aula, faz essa prática, que vai ficar muito claro o que são esses diagramas aqui, o que são esses esquemas de ligação. Quem quiser já ir tentando fazer, perfeito. Já é um aprendizado, já chega na sala com dúvidas. Quem não, tudo bem, vai para a sala. Quando terminar, faz, que vai ficar bem claro o que significa cada um desses desenhos. Beleza. Ele também fala em dimerizar a iluminação, aquelas lâmpadas que você aumenta ou reduz a intensidade dela. Isso é feito por um interruptor, por um dimmer. E ele vai explicar, vocês vão inclusive colocar em prática como é que instala um dimmer. Depois, fala sobre interruptor paralelo intermediário. Então, ele dá toda a teoria, inclusive com os esquemas de ligação que devem ser feitos. Como é que deve ser feito os esquemas de ligação. Então, precisa ser lido isso aqui. Se você quer fazer o laboratório virtual, aprender a prática, tem que saber a teoria baseada nesse material. Li tudo, beleza, eu fecho. Vou para a minha quarta etapa, é o roteiro. Então, ele vai explicar passo a passo como é que você vai fazer o seu experimento. Passo a passo, realmente. Primeiro passo aqui, ele vai dizer se eu estiver tendo algum problema, não estiver aparecendo a tela inteira e tal. Ele vai explicar aqui como é que você resolve. Então, ele vai fazer as recomendações de acesso. Primeira vez, sempre demora. Então, tem um pouquinho de paciência, que depende da nossa internet. Então, um pouco de paciência sobre isso. Ele vai dar aqui toda a explicação. As perguntas frequentes, se tiver algum problema de acesso, eu só não estou conseguindo abrir o laboratório. Ele vai explicar como é que se resolve isso. Então, tenta ler com calma, principalmente se você está tendo dificuldade de acesso. Na segunda etapa, ele mostra como é que vai ser feito o experimento. São esses 4 experimentos aqui. Eu quero que vocês façam o primeiro, leis de Kirchhoff, o segundo, interruptor paralelo intermediário, e o quarto, o dimmer rotativo. Esse terceiro, o disjuntor diferencial residual, eu vou explicar em sala. Aí depois da explicação em sala, quem quiser fazer a prática, perfeito, mas eu acho que vale a pena a gente ter a aula em sala primeiro. Você vai selecionar o experimento que você vai fazer, faça na ordem, faça Kirchhoff, depois interruptor e depois faça o dimmer. Aí ele diz, selecione a opção. Aí ele vai explicando passo a passo como é que você vai fazer o experimento. Esse é o nosso experimento, a nossa tela. Eu vou já mostrar a vocês, então eu vou passar aqui mais rápido. Mas ele explica com detalhes como deve ser feito. Leiam, tá? Leiam o roteiro de cálculo, para a gente não perder tempo. Porque às vezes a gente quer fazer, eu já sei fazer isso. O professor mostrou aqui nesse vídeo, eu já sei fazer. Mas às vezes tem um detalhe ali que é preciso, que eu não abordei aqui, e aí você vai errar, vai ficar chateado porque não está dando certo, vai pensar que é o site que está com defeito. Não é.
É só porque a gente realmente esqueceu de fazer uma etapa, esqueceu um detalhe que está no roteiro. É seguir um roteiro. Toda prática de laboratório é seguindo um roteiro. Ele vai dizer passo a passo. Primeiro você vai fazer isso, depois aquilo outro, até chegar aos resultados. Então, tem que fazer isso. Então, ele mostra passo 1, aí passo 2, ele vai mostrar, ó, conecta aqui um cabo do ponto R até o ponto 1 ou ponto 3. Beleza, ele vai explicar tudo isso aqui. Ele vai explicar toda a conexão, passo a passo. Deixa eu ir avançando aqui. Ó. Ele mostra com imagem. Se você quiser, você vai fazendo, olhando para isso. Baixa esse arquivo, né? Você deixa aqui do lado e vai fazendo o experimento acompanhando o roteiro. Beleza. Fez ele, aí avança, avança, avança. Ele vai fazer algumas perguntas. É legal que a gente consiga respondê-las. Tá? Consiga responder. Quem sabe vocês podem levar para a sala e a gente discute os seus resultados, mas tenta entender o experimento. E geralmente a gente entende o experimento quando a gente consegue responder aos questionamentos. Então ele vai avançando, ele vai fazer todos os experimentos, tá. Tem as perguntas todas. Beleza, ele vai fazer de cada um daqueles experimentos, ele tem aqui o roteiro a ser desenvolvido e as perguntinhas que é interessante que a gente consiga responder. Consegui, entendi o roteiro, sei o que é para fazer, sei o que é para responder, mas a gente vai fazer um pré-teste. Não vale ponto, não vale nota, é só para você se avaliar. Ele vai fazer algumas perguntinhas. Qual é a função do disjuntor? Aí você vai responder. Ele vai ter aqui 5 perguntinhas bem simples. Sempre que você clicar em uma, ele vai dizer se está certo ou está errado. E se estiver certo, ele vai explicar o porquê. Se estiver errado, ele também vai explicar o porquê, tal. Então, vale a pena. Fez o pré-teste? Agora sim a gente vai para o experimento. A gente chega na penúltima etapa do laboratório. Quando você clicar, vai aparecer aqui a foto do experimento, a gente vai clicar, vai demorar para aparecer, então ele vai carregar esse material. O meu não vai demorar porque eu já carreguei anteriormente, então torna mais rápido. O primeiro acesso é sempre mais demorado, então a gente vai ter essa condição. Tá? A gente aguarda ele abrir. Alguns detalhes do que a gente vai discutir aqui, como por exemplo, ele está ligando lâmpadas com fase e fase, uma ligação entre duas fases. Para o nosso convívio no Ceará, a gente liga lâmpadas com fase e nêutron, e não fase e fase. Essa diferença eu vou discutir com vocês em sala, mas só vale a pena, só vai entender essa diferença quando a gente realmente conseguir fazer a prática. Então, começar aqui, ó, leis de Kirchhoff, primeiro exercício. Eu vou clicar, ele vai carregar. Aqui embaixo tem um botãozinho para você expandir a tela, deixar o laboratório numa tela inteira. Eu sempre recomendo porque fica melhor a visualização. Então, ó, bem mais fácil de visualizar. Estou vendo aqui o laboratório inteiro. Essa é a visualização padrão. A gente vai trabalhar inicialmente com esse painel, que é a distribuição e acionamento de lâmpadas. Aqui em cima, eu tenho a alimentação vinda da concessionária. Ele está imaginando aqui um sistema trifásico. Então, eu estou recebendo as fases R e ST, o N de nêutron e a proteção, o PE. Então, esses são os pontos que eu estou recebendo. Aqui está um íconezinho dizendo que a bancada está energizada. Isso aqui é um dispositivo DR, a gente vai ver em sala. Ó, quando você clica, ele ainda vai dar uma descrição aqui embaixo do que seria aquele equipamento. Então, vale a pena. Aqui a gente vai ter os disjuntores, no caso, um disjuntor bifásico. E os interruptores, né? Aqui interruptor simples, aqui é o soquete para colocar as lâmpadas. Ó. Eu quero botar uma lâmpada. Você clica na lâmpada, isso aqui é a lâmpada de LED, isso aqui é a lâmpada incandescente. Você clica na lâmpada e diz, posicionar no primeiro ou no segundo soquete? Eu quero no primeiro. Então, ele vai jogar a lâmpada lá no primeiro soquete. Então, simulando como se estivesse na prática. Na outra eu quero botar uma lâmpada de LED. Então, segura a LED e coloca lá no segundo soquete. Perfeito. Então, aqui a gente tem um interruptor, a gente tem o dimmer, a gente tem um interruptor paralelo, outro interruptor paralelo aqui do outro lado, e o interruptor four-way ou intermediário aqui. Então, tudo isso daqui vai ser discutido nas práticas desse laboratório. Tá, qual é a primeira prática que eu tenho que fazer? Aí você vem aqui em cima. Você vem aqui em esquemático, aí vai aparecer na tela. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é conectar a fase R a um disjuntor. Esse aqui é o disjuntor, vale a pena a gente já ir pegando essa simbologia.
é o símbolo de disjuntor. Depois que a fase R passar no disjuntor, eu vou ligar ela no interruptor. O interruptor S1. Beleza. Passei pelo interruptor S1, eu vou pegar essa fiação e jogar lá na lâmpada. Aí da lâmpada, eu vou sair com a fiação voltando para o disjuntor e do disjuntor a fase S. Eu vou pegar isso aqui, ó, eu posso deixar ele aberto, eu vou deixar ele aqui do lado e vou fazer a prática em cima dele. Ah, professor, não estou gostando dessa visualização, está meio inclinada. Beleza, tem vários tipos de visualização aqui. Eu, particularmente, gostei muito dessa, a frontal, só que ela está mostrando os 3 painéis. Então, eu vou para essa aqui, ó, livre. Aí ele deixa eu escolher, ó, eu posso ir arrastando aqui e colocar na que eu quero. Inclusive, com o scroll do mouse, você vai aproximando e afastando. Ah, eu quero deixar mais perto. Pronto, eu quero desse jeito aqui. Beleza, perfeito. E eu vou fazer esse primeiro exercício. O que ele fala? Ele quer que você pegue a fase R, então você vai clicar aqui no conector R, e ele já diz, ele já deixa claro onde é que você tem que colocar. Ah, eu vou colocar aqui nesse primeiro plug, que nada mais é do que a primeira entrada do disjuntor. Beleza, o que ele diz? Ó, passei pelo disjuntor, eu vou para o interruptor. Então, eu vou pegar o cabo aqui, ó, e vou para o interruptor. Beleza. Depois do interruptor, você vai sair e vai para a lâmpada. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou para a lâmpada. Como ele só diz uma lâmpada, só vou instalar nenhuma. Aí, da lâmpada, ele sai para o disjuntor. Então, tá aqui. Vou pegar, ó, ele já mostra. Ele está entrando no segundo borne do disjuntor. É um disjuntor bifásico, que eu estou entrando com 2 fases, aí a primeira e a segunda. E do disjuntor, eu vou para a fase S. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou lá para a fase S. Pronto. Montei o meu sistema. Vamos ver se funciona. Eu vou ligar aqui o disjuntor. Liguei o disjuntor. Não funcionou ainda. Por quê? Porque o interruptor está desligado. Aí eu vou lá no interruptor e aperto. Opa, ligou. Então, esse é a base do experimento é essa. Funcionou. Beleza. Se eu desligar aqui, desligo, liguei, pronto. A gente já entende como é que se liga uma lâmpada. Aqui está com um sistema bifásico. Geralmente, ao invés de ter essa fase aqui, ele não vai funcionar, tá? Mas eu vou botar aqui só para a gente ter uma ideia. Usualmente, se trabalha assim, ó. Daqui, da fase, ele vai direto para o neutro. O neutro ele vem para cá, ó. Eu não vou conseguir fazer porque o experimento ele não permite. Mas aí é por isso que a aula prática vai complementar esse laboratório virtual. Ah, professor, beleza, funcionou, legal. Deixa eu ligar aqui o disjuntor de novo. Pronto, funcionou. O que é que eu posso fazer mais? Eu posso pegar aqui, ó, o meu multímetro e medir. Deixa eu medir qual é a tensão que está chegando na lâmpada. Então, vou botar aqui, ó, medir tensão no soquete 1. Ele vai botar, ó, perceba como é que se conecta. Ele pega os 2 bornes do multímetro e coloca na entrada e na saída da lâmpada. Aí ele está medindo a tensão. Opa, está chegando a tensão de 220 volts na lâmpada. Por quê? O laboratório virtual ele foi feito para a tensão 127 e 220, pensando no sul do país. 127 e 220. Se ele quer conseguir 220 volts lá em São Paulo, por exemplo, ele tem que ligar 2 fases. É isso que ele fez. Ele está ligando 2 fases para conseguir uma tensão de 220. Se eu ligar só uma fase com o neutro, ia dar 127. Para a lâmpada, funcionaria normal, mas foi um critério escolhido pela fabricante do laboratório virtual adotar essa técnica. Tá? Mas a gente vai entender em sala que nem sempre isso é necessário. Beleza, tensão 220. Eu posso tirar aqui o multímetro e agora, ao invés de medir a tensão, medir a corrente. Corrente no soquete 1. Opa, coloquei. Ele mediu a tensão aí de 0,46. Aí percebe como é que se mede tensão no multímetro. É só colocar a garra dele, o gancho dele, cobrindo uma fiação. Ele vai verificar o campo magnético que está passando naquele fio e vai me dar a corrente que está passando no circuito. Isso é simples, objetivo. Então, essa é a primeira prática. E como é que eu vou saber a segunda? Olha só, aqui do lado, ó, você pode passar para a segunda prática. Ele diz, a segunda prática vai ser assim, você vai pegar a fase R, passar no interruptor, do interruptor passar para 2 lâmpadas e retornar para a fase S. Isso aqui é um esquema de ligação de lâmpadas em série. Aí você vai fazer
o circuito em série e vai verificar os resultados, qual é a tensão, qual é a corrente e tal. Em cada um dos soquetes, qual é a corrente geral. Você vai fazendo aquele roteiro de cálculo, o roteiro de laboratório. Este é o nosso R2U da semana 6. É praticar os conceitos dentro do laboratório virtual. Então, vale a pena que vocês vão aprender como é que se instala lâmpadas em série, é uma possibilidade. Como é que se instala lâmpadas em paralelo, é o mais comum. Como é que se instala interruptor three-way, four-way, paralelo, intermediário, simples, dimmer, uma lâmpada de LED, uma lâmpada de incandescente, qual é a diferença entre elas? Tudo isso aqui vocês conseguem ver se vocês começarem a cutucar no laboratório virtual. Então, vale a pena passar um tempozinho, pegar um tempozinho da semana corrida que vocês têm para fazer isso. Qualquer dúvida durante a aplicação, traz para mim em sala de aula ou fala comigo no privado, no chat, que a gente vai ter a maior satisfação de ajudar você a desenvolver essa prática. Mas tudo depende aí do interesse de vocês em fazer. Então, ó, avançando, vocês conseguem ir para a próxima prática. Eu posso remover aqui, ó, eu quero tirar tudo, começar do zero. Remove todos os cabos. Clique em remover, ele vai remover todos os cabos, ou pelo menos deveria remover todos os cabos. Acontece. Ele está consumindo aqui muita energia do computador, né? Aqui em opções, vocês podem reiniciar o experimento, tirar tudo e começar do zero, como é o caso aqui. Se o remover cabos não funcionou, beleza, pode ser uma ideia. Você pode voltar aqui no menu principal e fazer as próximas práticas. Já terminei as leis de Kirchhoff, vou agora para o interruptor. Aí vai dentro do interruptor, vai aparecer a mesma imagem, aí você pode vir aqui em cima em esquemáticos e ver os esquemas de ligação. Primeiro e o segundo esquema. Primeiro e o segundo esquema. Então, a gente vai entendendo a prática dessa maneira. Professor, terminei, fiz todas as práticas. Como é que sai daqui? Primeiro aperta ESC para sair da tela cheia. Então, vou dar aquele ESC, sair da tela cheia. Terminei todos os experimentos, vou fechar. Vai ter aqui, ó, um pós-teste, para ver se você realmente entendeu o que foi feito na prática. Aí ele vai ter aqui mais 5 questõezinhas para você responder. Se responder errado, não tem problema, ele vai explicar o que é que significa. Tá? Se responder certo, mesma coisa. Então, você fez aqui tudo. Terminei o laboratório. Fiz todas as etapas do laboratório virtual. Beleza, você vai lá na aula, volta para a turma, né? Para a turma original, aula 6, e responde o quiz. Pronto. Está feita a nossa aula R2U da aula 6. Então, peguem esse tempinho aí para fazer o laboratório virtual. Se tiverem dúvidas, me procurem no privado que eu vou ter a maior satisfação de responder. Tá bom? Tranquilos? A todos aí uma excelente semana, um bom laboratório que seja muito proveitoso para vocês, como foi para mim aprender. Tá? Eu aprendi bastante também, revi bastante conceitos com o laboratório R2U. Então, é isso. Até mais. Obrigado a todos.